Um ferimento de bala é, antes de mais nada, uma tragédia. Mas sabe, para um perito forense, ele é também uma cena de crime em miniatura. É uma história, escrita com detalhes na pele, só esperando para ser lida. E cada marca, cada resíduo, revela uma parte crucial dessa história. Certo. Então, como é que os investigadores conseguem decifrar essas pistas para reconstruir o que aconteceu? Pensa nisso como se fosse aprender uma nova língua. Uma língua escrita na pele e nos ossos. E hoje, a gente vai aprender a decodificar essa língua juntos. O nosso ponto de partida é sempre a ação mecânica da bala. São as marcas físicas, diretas, que o projétil deixa quando atinge o alvo. Pensa nisso como a assinatura da própria bala, sabe? Essas marcas, que a gente chama de efeitos primários, aparecem não importa a distância do tiro e são a base de toda a investigação. E aqui a gente já encontra uma distinção que é crucial, a diferença entre por onde a bala entra e por onde ela sai. A ferida de entrada, como o slide mostra, é o nosso ponto principal. As bordas são viradas para dentro e é ali que a gente encontra a maioria das pistas. Já a ferida de saída, bom, ela é bem diferente, maior, mais irregular e, para o perito, bem menos informativa. A assinatura mais importante que a gente encontra na ferida de entrada é o que os peritos chamam de anel de Fish. E o interessante é que não é uma coisa só, mas sim um conjunto de 3 anéis, um dentro do outro. Cada um deles conta uma parte diferente da história do impacto. Vamos dar uma olhada em cada um? O primeiro anel, o mais interno, é a orla de enxugo. E o nome é bem literal, viu? Imagina a bala viajando pelo cano da arma, coletando graxa, pólvora, sujeira. Ao perfurar a pele funciona como um pano, limpando o projétil. Essa sujeira toda fica depositada nas bordas da ferida, formando um anel escuro. É a primeira pista clara de que estamos olhando para um orifício de entrada. O segundo anel é a orla de escoriação. Aqui é pura física em ação. A bala não corta a pele como se fosse uma faca. Ela empurra, estica e, nesse processo, acaba raspando a camada mais superficial, a epiderme. Essa raspagem cria um anel de abrasão ao redor da ferida, quase como se fosse um arranhão circular. E, finalmente, o terceiro anel, a orla de equimose. Isso aqui é basicamente um hematoma. A força do impacto rompe os pequenos vasos sanguíneos ao redor da ferida, causando aquele sangramento sob a pele que a gente conhece como uma mancha roxa. E pronto! Juntos, esses 3 anéis, enxugo, escoriação e equimose, formam o tal do anel de Fish, a assinatura inconfundível que a bala deixa para trás. Mas a história não é contada só pelo projétil. A própria explosão que dispara a bala deixa um rastro de pistas. Agora a gente vai analisar os efeitos secundários, que é tudo aquilo que sai do cano da arma junto com a bala, fogo, gases e os resíduos de pólvora. Quando o tiro é muito próximo, a chama e os gases superaquecidos da explosão atingem a pele e causam uma queimadura de verdade. É o que a gente chama de zona de queimadura. Se o perito encontra pelos ou roupas chamuscadas, é um indicador claro de um tiro a curtíssima distância. É daí, aliás, que vem a famosa expressão tiro a queima-roupa. E este slide mostra uma distinção fundamental. A explosão da pólvora deixa 2 tipos de resíduos. Primeiro, a fuligem, que é a pólvora que já queimou. Ela só se deposita na pele, formando a zona de esfumaçamento, e pode ser limpa, como a gente vê aqui à esquerda. Mas os grãos de pólvora que não queimaram. Esses agem como microprojéteis. Eles se incrustam na pele, criando a zona de tatuagem que é permanente. Não dá para lavar. Certo, a gente já viu um monte de pistas até agora, mas qual é o objetivo disso tudo? Bom, todas elas se combinam para responder à pergunta talvez mais importante da balística. A que distância o tiro foi disparado? É a presença ou a ausência desses efeitos que vai nos dar a resposta. A lógica por trás disso é até que bem simples. Pensa nos elementos do disparo como se fossem corredores de uma corrida. A bala é a maratonista, ela vai muito longe. Já os resíduos da explosão, a chama, os gases, a pólvora, são velocistas. Eles perdem energia e se dispersam muito rápido. Então, ao verificar quais corredores chegaram no alvo, a gente consegue estimar a distância da largada. Num tiro à distância, o que acontece é o seguinte: só o projétil, a nossa maratonista, tem energia para alcançar o alvo. A chama, os gases, a pólvora, tudo isso se dissipa no ar. Portanto, a única coisa que a gente encontra na ferida de entrada são os efeitos primários, o anel de Fish, criado unicamente pela bala.
Agora, num tiro a curta distância, o alvo está perto o suficiente para ser atingido por tudo, a bala e os resíduos da explosão. Então a gente vai ver uma combinação de pistas. Vamos ter o anel de Fischer da bala e ao redor dele vamos encontrar a zona de tatuagem, a zona de esfumaçamento e, se for muito perto mesmo, a zona de queimadura. E aí chegamos no caso mais extremo, o tiro encostado. É quando o cano da arma está pressionado contra a pele. O que acontece? Tudo, a bala, a fuligem, os gases, a pólvora, é injetado diretamente para dentro da ferida. E é por isso que, de forma meio paradoxal, a pele ao redor do buraco fica limpa. A gente não vê fuligem nem tatuagem do lado de fora. Isso leva a um efeito bem dramático. Se um tiro encostado acontece sobre uma superfície óssea dura, tipo o crânio, os gases não têm para onde ir. Eles ficam presos entre o osso e a pele e se expandem com violência, rasgando os tecidos de dentro para fora. Isso cria uma ferida enorme em formato de estrela, conhecida como câmara de mina de Hoffman, que pode até ser confundida com uma ferida de saída de tão grande que fica. Mas a análise não para na superfície, não. A história fica ainda mais profunda. Quando uma bala atinge o osso, ela deixa um registro permanente, quase como um fóssil daquele evento, revelando detalhes que os tecidos moles já não podem mais nos contar. E para determinar a sequência de vários tiros, como se faz? A resposta está na regra de Puppe. É um princípio da física bem simples, na verdade. Uma rachadura não consegue cruzar outra que já existe. Olhando o slide, se a linha de fratura do tiro A para quando encontra a fratura do tiro B, isso nos diz com certeza que o tiro B aconteceu primeiro. É um método incrivelmente eficaz para estabelecer a ordem exata dos eventos. E para saber a direção do tiro, aí os peritos procuram um sinal do funil de Bonnet. Como o nome já diz, quando a bala perfura um osso, ela cria um buraco em formato de cone, um funil. A parte mais estreita do cone é sempre a entrada, e a parte mais larga, chanfrada, que a gente chama de bisel, é a saída. Funciona como uma seta de trânsito, indicando de forma inequívoca qual foi a trajetória da bala. Então, no final das contas, o que a gente tem é um processo de leitura em camadas. Começamos com os anéis na pele, depois analisamos os resíduos de pólvora e, por fim, examinamos as marcas nos ossos. Cada camada adiciona mais detalhes, transformando o que era só uma ferida numa reconstrução precisa de um momento crítico. A ciência forense é uma ferramenta incrível, muito poderosa. Ela pode nos contar a distância, a direção, a sequência e a natureza de um evento com uma precisão impressionante. Ela responde ao como, de forma definitiva, mas o porquê, o motivo por trás do ato, essa é uma história que nenhuma ferida, por mais que a gente analise, pode nos contar.